servos, amém? Agora estamos prontos para o que Deus tem para nós. Você pode tocar no teu irmão e dizer assim: você é uma bênção, meu irmão. Vai ser muito bom estar aqui com você. Aleluia. Estamos prontos, amém? Abra a tua Bíblia. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Vamos falar sobre líderes e lideranças que ferem a fé. Esse texto ele não fala especificamente de liderança, ele fala dos tempos difíceis que nós viveremos nos últimos dias, mas fala da característica de alguns homens, e dentro da característica desses homens aqui que nós vamos ver, estão incluídos alguns líderes, amém? Vamos ver o texto. Diz assim: saiba disto. A minha versão é atualizada, tá? Talvez seja um pouquinho diferente da tua, mas dá para a gente compreender. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, diga comigo, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aqui eu acho que resume praticamente tudo que nós vemos nesse verso número 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Outras pessoas estão dizendo negando a eficácia, não é isso? Está escrito aí? Afaste-se também destes. Só até aqui. Amém? O Espírito Santo vai abrir a tua mente, o teu entendimento, e a gente vai entender tudo que está aqui. Glória a Deus. Assim, só o que a gente já leu aqui, já dá para a gente resumir muita coisa, falar muita coisa sobre isso. Mas, como eu falei, dentro do que eu acabei de ler aqui, eu consegui enxergar alguns líderes dentro da Bíblia. O texto que acabamos de ver nos declara implicitamente que nos últimos dias viveríamos tempos difíceis. E também nos fala o motivo desses dias difíceis. Homens com perfis perturbadores. Tá? Se você quiser anotar mais tudo, eu vou falar devagar. Se você for observar, perturba o que Paulo fala, né, a respeito desses homens. Homens com perfil perturbadores. Pessoas que perturbam a nossa vida, perturbam a sociedade. E por que não dizer perturbam também a igreja do Senhor? Se a gente for parar para analisar e pensar aqui, a gente consegue chegar um monte de gente dentro das nossas igrejas. É verdade? Diga amém. Tem muita gente, mano, que se levanta. Há pouco tempo atrás tinha alguém que difundiu, né, pastor, uma ideia na igreja de que dízimo não era bíblico, não tinha que dar dízimo. Né? E aí a gente só leu, né, aquele texto, né, no Novo Testamento, na verdade o Novo Testamento fala pouco, a gente só leu aquele texto que Jesus fala, né, sobre, né, quando os homens iam levar o dízimo, mas negavam a eficiência da fé, né, maltratando as pessoas. Jesus fala: não mintam essas coisas, tá? Mas também sejam carinhosos, sejam amorosos, tratem bem as pessoas. Tá? Então Jesus dá logo uma pancada, ele fala: olha, não deixem de dar o dízimo. Acabou. Então, meu irmão, uma palavra de Jesus basta. Eu não preciso contextualizar isso 3 vezes. Uma palavra que Jesus diz basta. Amém, irmãos? Então, a gente tem que vir e volta a vir alguém com as ideias absurdas. O cara não observa o que a gente prega na igreja, a gente está ensinando todos os dias, está falando todos os dias,
E o cara não observa, ele ouve algo de alguém, vai investigar na internet, e a internet tem muita coisa boa, mas tem também muita podridão. É verdade. E o cara chegou achando que era o rei da cocada preta, ao ponto de o irmão se estressar. Foi, pastor, vou bater nesse cara. Não, meu irmão, calma. Fica tranquilo, não é por aí não, deixa que a gente conversa com ele, tá bem? Então, são pessoas perturbadoras, um perfil perturbador. O perfil de um psicopata, sociopata, endemoniado, classifique como você quiser, tá? Eu consegui encontrar líderes com esse perfil, tá? Eu vou falar sobre esses líderes agora. Na Bíblia tem esse perfil. E mais ainda, observando alguns líderes no nosso contexto atual, tá? A igreja contemporânea, também consegui encontrar os líderes, né, que se enquadram dentro desse contexto que nós acabamos de ler. Você não precisa ir muito longe não. Se você parar para pensar um minutinho, fulano. É complicado, né? Como o pastor Ricardo falou aqui, é muito complicado. Então vamos lá, 7 líderes que ferem a noiva, seus métodos e metas. Antes de terminar, eu vou dar só a causa, tá? Tá bem? A resolução do problema nós vamos debater aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro líder, amado, que a gente consegue, né, classificar aqui. Nimrod. Tá? Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 11. Eu queria que alguém lesse, por favor, de 1 a 4. Lesse em voz alta. Nimrod. N de novo, R-O-D-R. Nimrod. L-O-D-R. Vida de Nimrod. Alguém pode ler, por favor, em voz alta? Gênesis capítulo 11, versos de 1 a 4. Era toda a terra de uma mesma língua e tinha uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale da terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. Disseram: Eia, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Amém? Na verdade, resumindo, está tudo implícito aí. Façamos um nome, ou seja, sejamos famosos. Olha comigo, famosos. Amém? Esse líder Nimrod, quem é ele? Nimrod, né, ele é chamado de o primeiro homem poderoso na Bíblia. Ele é considerado o primeiro homem, né, poderoso. Tem até um ditado que diz o seguinte, né, que poderoso homem diante do Senhor, como Nimrod não existia. Tá? Na versão atualizada ele diz isso. Então, o primeiro homem chamado poderoso. Quem é ele? Ele lidera uma rebelião contra Deus. Ele é o líder de Babel. Tá? Ele funda Babel. Além de Babel, ele funda Erech, Acade, Caldé, Nínive, Reobote e Calar. Tá? São as cidades, as cidadelas que ele constitui. E todas essas cidadelas vieram a gerar problema para o povo de Deus. Se você for estudar biblicamente, todas essas cidades são problemáticas, idólatras, né? Voltadas para sacrifícios humanos, voltadas para idolatria, feitiçaria, tudo que você possa imaginar de ruim, surgiu através de Nimrod. Tá? A intenção de Babel era muito além, né, do que a gente possa entender simplesmente ali nos versículos. Diz a história que Nimrod ele propagou uma religião contra Deus e que ele se autodenominou líder dessa religião. Tá? Então, o primeiro líder que nós vemos aí, tá, incutido aí dentro desse contexto, é o líder Nimrod, que busca tudo pela fama. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que gosta de estar na mídia? Eu estava comentando com o pastor Ricardo outro dia, falando sobre uma pessoa que o cara, ele passou o tempo dele, ele não tem nada a ver com isso, o programa, né, para a juventude, ele está lá na frente, ele é o garotão, ele já tem uma certa idade, ele é o garotão, e ele lidera o programa para a garotada. Aí tem programa para as mulheres, da igreja dele, ele abre o programa para mulheres. Já viu isso, Alessandro? Já viu? Ele abre o programa para as mulheres, ele tem que dar uma palavra. Ele vai entrevistar alguém, ele fala a entrevista toda, não deixa ninguém falar. Até o ponto de a última entrevista, né, que nós vimos, o pastor ficou irritado com ele, nitidamente irritado, porque ele deixava o cara falar. Amados, pastor Fábio Teixeira, vamos aplaudir esse homem de Deus.
ali atrás, está chegando aqui também. Então, o cara ele tomava o tempo todo, ele não deixava o palestrante falar. O palestrante ia falar alguma coisa, ele fazia igual o Faustão, mano. Fazia igual o Faustão, o cara faz tudo para aparecer. Pôster da igreja, está lá a cara dele. Placa da igreja, está lá a cara dele. Ah, pastor, não fala de placa não, que eu vou botar a minha. Vai botar a sua foto, pastor. Então, o que acontece? Então, placa da igreja, mano. O cara volta lá o retratão dele. Tudo tem que ter o retrato dele. Tudo pela fama. O cara ama a fama. Tá? E ele se esquece, amado, que o nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. Amém? Amém. Então ele faz tudo. A evidência, as pessoas quando lembram da igreja, lembram de quem? Do rosto dele. Eu acho tremendo. Acho muito legal quando existe um ministério, as pessoas falam do ministério, mas muita gente às vezes nem sabe quem é o líder daquele ministério. Isso, na verdade, é evidenciar a Jesus, é evidenciar, amém, a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? O líder em nós, a gente só pensa em fama, só pensa em glória. Tá? Então vamos lá. Segundo tipo de líder. Desculpa, deixa eu falar aqui sobre os métodos que ele utiliza para alcançar essa fama. Força e violência. Falando sobre Herode, pastor Fábio. Força e violência. Tá? Ele, normalmente, quando não consegue guiar o povo, fazer com que o povo venha atrás dele, através do amor, do carinho, né, do gesto que Jesus nos ensinou, ele usa a força, né, para trazer as pessoas. Joga a maldição sobre a vida das pessoas, já viu? Você, pastor, eu estou pedindo, né, para ir embora, eu encontrei um outro lugar, eu quero congregar outra igreja, daqui você só sai se for amaldiçoado. Debaixo da minha bênção você não sai, como se ele fosse dono da vida. Amém? Nós como pastores, nós não temos, amém, direito à vida de ninguém. A pessoa quando chegar a pedir para sair, amém, da nossa igreja, ou ela está com problema ou a gente está com problema. Então a gente tem que entender isso. Ou ela não consegue mais enxergar a nossa visão, ou então, amada, ela não quer mais congregar mesmo, pronto, acabou. Amém? As ovelhas são do Senhor, pastora Neide, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, nós não devemos, de maneira nenhuma, trazer as pessoas para perto da gente através da violência, através da força. Segundo líder Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, vamos ler os versos 29 a 30. Dê para a gente, Pila, por favor. Pila, dê para a gente, por favor. Tá. Daniel 4, 29 e 30. Líderes que ferem a noiva. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real, com a força do poder e para a glória da minha magnificência. Entendeu? Isso aí, né? Amém? Então ele constrói a Babilônia para quê? Para a sua glória, amém? Para a sua magnitude. Bom, o líder Nabucodonosor é aquele que almeja honra e glória. Ele nunca elogia a ninguém, mas sempre tenta evidenciar seus feitos, né? E os seus feitos são sempre os melhores e maiores. Ninguém faz nada que chegue aos seus pés. Seus feitos são mais tremendos do que os dos outros. Ele é megalomaníaco. O que é isso, amado? É aquele cara que pensa em construir catedrais. Você já viu isso? Ele não se contenta em fazer o que é, o negócio deles são catedrais. Às vezes não tem condições, às vezes não tem como, ele oprime o povo, tira tudo que pode do povo, tá? Em nome da suntuosidade, em nome dos jardins propícios da Babilônia, tá? O cara, mano, ele é louco. E muitas vezes, né, arrebenta a igreja, muitas vezes oprime o povo. Por quê? Porque ele, tudo para ele é mega, tudo para ele tem que ser grande, tá? Grandioso. E detalhe, tudo isso para evidenciar a sua honra e a sua glória, tá? Tudo tem que ser grande, espetacular, exemplar, mega, tá?
Eu, assim, fui acostumado, né, a ver os pastores tradicionais, que a gente estava comentando sobre isso. Eu e o pastor Marcelo e o Gabriel estavam conversando ali fora que, analisando no contexto geral a igreja contemporânea, principalmente a igreja pentecostal, mano, chega-se à conclusão, os analistas, né, que a igreja neopentecostal ela tem acrescentado pouquíssimo aos nossos dias. O pastor Ricardo falou aqui agora. São igrejas muito grandes, são igrejas suntuosas, são muitas catedrais, mas o conteúdo desse povo que se converte nessas igrejas é lá. A profundidade em Deus deles é lá. Você vai conversar com uma dessas pessoas, a gente não vai citar nomes aqui, tá? Isso não é o nosso objetivo. Na verdade, a gente só quer descortinar o que vem acontecendo. Então, a maior parte dessas igrejas, o povo tem isso aqui, ó. Relacionamento com Deus, mínimo. Buscam um sacerdote, buscam um pastor, não é isso, pastor Fábio? Né? Lá o pastor, as orações eles não fazem, eles vão buscar as orações. Né? Buscam recursos, buscam ídolos, né, para se aterem, por quê? Porque sua fé não é suficiente e a sua vida de compromisso com Deus é isso aqui. Tá? Então, pouco tem sido acrescentado nesse modelo neopentecostal. Fundamentalmente, a igreja protestante, ela surgiu de uma necessidade, né, que houvesse um crescimento do povo em relação, né, à intimidade com Deus, que o povo precisava conhecer a Deus. Então, a intenção dos primeiros líderes era exatamente isso. A igreja católica, ela oprimia o povo, ela educava só o clero e as elites, e a igreja protestante ela veio trazendo conhecimento, né, para os pobres, para os miseráveis. E através desse conhecimento surgiram, né, as igrejas tradicionais. Eu posso citar aqui a metodista, eu posso citar aqui a presbiteriana, eu posso citar a batista, né, e muitas outras igrejas. Essas igrejas elas têm hoje assim, um agregado muito grande no nosso contexto social, porque as maiores faculdades e melhores faculdades são evangélicas, protestantes. A gente vê isso muito bem desenvolvido nos países, né, europeus, onde a gente vê, né, que o ensino, né, ele é propagado muito melhor. Exemplo disso, a Alemanha. Exemplo disso, Suíça, Inglaterra. Tá? E se a gente for aqui denominar, né, a gente vai denominar um monte de países. Agora, vamos sempre focar em analisar os países que foram colonizados pelo catolicismo, são os países que mais sofrem. Exemplo disso, Portugal. Tá bom? E Brasil. Vamos lá? Então, o líder Nabucodonosor é aquele camarada, né, que gosta de cordões de ouro. Já viu isso? Pastor amado, outro dia eu estava vendo um pastor, ele parecia um bicheiro de tanto cordão, parecia que ele não conseguia nem andar. Anéis suntuosos, tá? Que dá inveja ao pastor, a Cleópatra. Tá? Cara, ele bota o anel dele assim, pastor Fábio. Tem mulher que fica assim, sabe? O cara é muito vaidoso. Para minha honra e para minha glória. Toda honra e toda glória são dadas ao Senhor Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Você está conseguindo identificar já alguém aí? Não tá? Não fala não, fica quieto, fica para você. Tá bom? Então vamos lá. Métodos, opressão e demonstração de força. Normalmente, tá, essa galera usa, né, métodos que tentam oprimir o povo. Eles não conseguem convencer, porque o povo não é bom, o povo enxerga. Não é verdade? Outro dia a gente estava conversando, amado, assim, o obreiro ele é digno do seu salário. Outra coisa, você não precisa concordar comigo, você pode divertir. Mas espera aí, cara, eu sou um pastor, eu tenho 10 carros na garagem, cara. Como é que a minha ovelha que ganha um salário mínimo vai olhar para mim, cara? Como é que é isso? Como é que é isso? Não é complicado? Não é? Eu almoço todo dia numa churrascaria, janto todo dia numa churrascaria 5 estrelas. E a minha ovelha comendo, né, ovo em casa. É muito complicado, né? Nós estamos vivendo dias assim. Homens presunçosos, gananciosos. Tá? E o povo enxerga, o povo
não é cego. A gente tem passado, assim, tentado passar um estilo de vida simples. Todo mundo aqui gosta de viver confortavelmente, todo mundo gosta de prosperidade, amém? Aquele que não gosta é mentiroso. Agora a ostentação é outra coisa. Então vamos lá. Metas: alcançar honra e ver o seu nome sempre em evidência. Tá? Esse Nabucodonosor, ele lembra, muito, Nabucodonosor era muito mal. Nabucodonosor, como a maior parte dos ditadores, são maus. Me lembra de um líder nazista chamado Himmler, pastor. E esse cara, ele, quando o povo não falava dele, da maldade dele, não falava, sabe, esquecia o nome dele um pouco, sabe o que ele fazia? Ele pegava meninas, desvirginava e matava, na frente de todo mundo. Você quem aqui viu o filme A Lista de Schindler, lembra desse filme? Que tinha um general, que o cara, ele era totalmente possesso. Ele ficava na sacada dele, com o celular dele, olhava assim, botava a mão para lá e para cá, olhava, tinha alguém de bobeira, ele pum! Queimava. Só para que o nome dele fosse propagado, só para que as pessoas falassem: esse cara é bravo mesmo, esse cara é o cara mesmo, esse cara arrebenta mesmo. E creia nisso, tem pastores assim no nosso meio. Tem pastores assim no nosso meio. Tem pessoas que gostam de ser evidenciadas, eles querem estar na mídia aparecendo dessa forma. Dentro da igreja, muitas vezes oprime a igreja. Fere a noiva. 3. O líder Demétrio. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 13 a 27. Pastor José, o senhor pode ler para a gente, por favor? 19, 13 a 27. 19, 13 a 27. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois?